Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo de língua portuguesa com o professor Pedro Henrique. Repare o seguinte, estamos agora no vídeo 3, a parte 3 de acentuação gráfica. Se você perdeu a parte 1 e a parte 2, fique despreocupado. Vá ao canal do YouTube do professor Pedro Henrique ou no meu IGTV, teremos aí os 3 vídeos, tá legal? Olha só, continuando a parte de acentuação gráfica, ainda nos conceitos básicos, antes de entrarmos nas regras de acentuação gráfica, é importante você perceber que existem conceitos que são necessários para o entendimento das regras de acentuação gráfica, né? Então, olha só, vogal, semivogal, ditongo, tritongo, hiato. Por quê? Porque no futuro vamos ter uma paroxítona terminada em ditongo, uma regra do hiato, como regras, né? Então, vamos esclarecer um pouquinho aí essas classificações, né, da fonologia, tão importantes aí para a acentuação gráfica. Olha só, a palavra casa, por exemplo, né, ela possui aí duas sílabas, ca-za. Legal. Então aqui eu tenho ca e tenho za. Se eu tenho duas sílabas, repare, necessariamente teremos duas vogais. Como assim, Pedro? Quando você tem uma sílaba na língua portuguesa, em se tratando de vogal, ela só pode ter uma vogal. Então, Pedro, eu posso ter mais de uma vogal dentro de uma sílaba? Não. Eu posso ter menos de uma vogal dentro de uma sílaba? Não. Eu só posso ter uma vogal. Pedro, então aqui eu tenho o A sendo vogal e o A sendo vogal porque eu tenho duas sílabas. Legal. O problema começa quando você se depara com a palavra pai. E com toda a sua base da língua portuguesa que você adquiriu ao longo da vida, muitas vezes você aprende que, por exemplo, ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Não podemos ter isso. Por quê? Porque dentro de uma sílaba eu só posso ter uma vogal. Eu consigo até explicar matematicamente para você. Olha só, quando você estuda ditongo, por exemplo, você estuda aqui ditongo, tá? Você estuda o ditongo que ele pode ser crescente ou decrescente, não é isso? Vou colocar aqui mais para cá. O ditongo, ele pode ser um ditongo crescente ou decrescente. Vamos pensar na matemática. Se você pega 1, 2, 3, você vai me dizer que estes números estão na ordem crescente. Se eu pego 3, 2, 1, você vai me dizer que esses números estão na ordem decrescente. Agora, quando eu pego 1, 1, 1, você não consegue falar se a ordem é crescente ou decrescente. Por quê? Porque eles são iguais. Se você diz que ditongo é vogal mais vogal, na mesma sílaba, se você diz que ditongo é isso aqui, como é que você vai definir se o ditongo é crescente ou se o ditongo é decrescente? Fica impossível, né? Por quê? Porque elementos iguais você não consegue colocar na ordem crescente e decrescente. Só estou batendo esse papo rapidinho. Então, olha só, a palavra pai, por exemplo, ela tem, entre aspas, duas vogais, mas eu não posso ter. Por quê? Dentro de uma sílaba, eu só posso ter uma vogal. Como é que eu vou definir? A vogal vai ser a mais forte do grupo. Então, a mais forte, pai. A mais forte é A. Então, a vogal vai ser A. Logo, deixa eu botar aqui, a vogal vai ser A. A semivogal vai ser o quê? I. Como assim, Pedro, semivogal? Tem som de vogal, parece vogal, ela se comporta como vogal, mas não é vogal. Por quê? Porque dentro da sílaba já tem uma vogal. Então nós temos aí uma semivogal. Aí sim você consegue perceber que existe uma ordem decrescente, da mais forte, que é a vogal, para a mais fraca, que é a semivogal. Mesma coisa aparece aqui com a palavra mãe. A palavra mãe também, mãe, você não fala mãe, fala mãe, a vogal é a mais forte, A, e a semivogal vai ser E. Então aqui eu tenho um ditongo e aqui eu também tenho um ditongo. Aqui eu também tenho um ditongo. Então eu tenho ditongo nas duas. O ditongo na primeira é um ditongo decrescente. E tá aqui também é um ditongo decrescente. A palavra secretária. Vamos lá. Secretária. Aí você não sabe se o finalzinho é junto ou separado. Beleza. Secretaria. Aqui eu sei que é separado. Mas na primeira não dá, para saber. Tá, então vamos estabelecer uma regra para a gente conseguir acertar as questões de concurso. Toda vez que aparecer o acento
na sílaba anterior, se você tiver com dúvida, o finalzinho vai ser junto. Riá, uma sílaba só. Tá legal? Toda vez. Mágoa, mágoa. Série, série. O ri é uma sílaba só. Guá é uma sílaba só. Riá é uma sílaba só em secretária. Então, sabendo disso, eu tenho vogal, vogal, a vogal. Agora, riá, riá. A vai ser a mais forte, a vai ser a vogal e o i vai ser uma semivogal. Temos aqui um ditongo, neste caso aqui, crescente. Aqui eu tenho o que, Pedro? Secretaria. Vogal, 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 vogal e vogal. Então a gente já sabe que ditongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal ou de uma vogal com uma semivogal. Aí você consegue definir se ele vai ser crescente ou decrescente. Tá legal? E interessante é que você também tem o hiato. Olha o hiato. Eu vou até colocar o hiato aqui mais para baixo. Hiato. E o hiato é o que, Pedro? Hiato é vogal com vogal. Ah, em sílabas separadas? Sim, óbvio. Porque dentro da mesma sílaba eu não posso ter duas vogais. Se eu estou dizendo, tecnicamente, que duas vogais estão se encontrando, necessariamente em sílabas separadas. Então você tem aqui um hiato. Um hiato. E nós temos também a figura do tritongo. O tritongo, ó, Paraguai é uma sílaba só. Saguão é uma sílaba só. Eu tenho aqui um tritongo. Pedro, mas tritongo é o quê, hein? Tritongo é uma semivogal com uma vogal com outra semivogal. Não existe tritongo crescente e decrescente. A estrutura do tritongo é congelada, é fixa. Então você tem guai, A vai ser a mais forte, A vai ser a vogal e as demais semivogais. Opa, guão, an vai ser a vogal e as demais semivogais. Então aqui nós temos um tritongo e aqui nós temos um tritongo. Legal. A gente também tem que entender que a vogal, ela pode ser uma vogal oral, ó, vogal. Ela pode ser uma vogal oral, oral ou nasal. Aí, se ela for oral, o ditongo será oral. Se ela for nasal, o ditongo será nasal. A dica é a seguinte, por exemplo, a palavra tapa e a palavra tampa. Eu consigo perceber que eu tenho a tapa, a, e eu tenho an. Toda vez que você tiver an, en, in, on, isso é nasal. Então você tem aqui uma vogal nasal e aqui uma vogal oral. A, E, I, O, U, oral. An, en, in, on, nasal. E aqui você tem, ó, pai. Pai, a vogal é oral. Opa, se a vogal é oral, o ditongo vai ser oral. An, mãe, a vogal é nasal. Então o ditongo vai ser nasal. Aqui, ditongo, riá, a vogal, que é o A, é oral. Então o ditongo vai ser oral. Paraguai, a vogal é oral, então o tritongo vai ser oral. Saguão, a vogal é nasal, então o tritongo vai ser nasal. Então eu sei que o ditongo ele pode ser oral ou nasal, assim como o tritongo também pode ser oral ou nasal. Né? Então, com essas dicas que eu dei, sabendo que é um ditongo, um tritongo e um hiato, você vai conseguir receber as informações sobre as regras de acentuação gráfica. Começaremos pelas regras gerais, tá? Então, vou falar das regras gerais e depois pretendo fazer uma bateria de exercícios, um vídeo para a banca tal, outro vídeo para a banca tal, e acompanhe aí, tá, as minhas redes sociais, tá legal? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, divulgue o trabalho do professor. Tudo bem? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.